Boa noite, eu me chamo Lásia Cardoso, irei apresentar um trabalho da matéria de Clínica Médica de Equinos. O trabalho é sobre sarcóide em equinos. O que é o sarcóide equino? O sarcóide equino ela é uma neoplasia cutânea mais frequente entre os equídeos, onde ela costuma acometer os animais com idade inferior a 4 anos, independente da raça ou sexo, ou mesmo a característica de pelagem. O aparecimento desses tipos de lesões, elas não sofrem influência sazonal, no caso do tempo. É uma ocorrência que tem sido relatada em várias regiões no mundo. O seu comportamento clínico ela é localmente agressivo ao animal devido à grande capacidade infiltrativa que tem na pele desse animal, além de ser um refratário para doenças. E esse processo ele, ele, ele é caracterizado como uma neoplasia benigna, no caso única da pele, e ela é localmente, no local que ela acomete, ela é extremamente invasiva, como componente edêmico, no caso, no local variável e de uma percepção recorrente. Esse nome, no caso, o sarcóide, ele foi sugerido devido à aparência sarcomatosa maligna da lesão. Apesar de similares na terminologia, ela não apresenta correlação com sarcoidiose, que é o que acomete os seres humanos, no caso. Essa lesão ela é neoplásica e ocorre em qualquer região do corpo, porém são registradas com maior frequência na cabeça desses equinos, especialmente na pina, comissura labial e região periocular, além da região cervical e membros da região ventral. Morfologicamente, o sarcóide equino ela é uma neoplasia do tecido fibroso, com origem fibroblástica não metastatizante, que mostra muito frequente o envolvimento da epiderme. As células neoplásticas elas são fusiforme ou estreladas e geralmente mostram uma hipercromacia e atípia. O número de mitoses geralmente é baixo, embora variável, e ela parece não ter escolha de raça. Porém, há estudos que comprovam que algumas raças citam maior sustentabilidade. Entre elas está o puro sangue inglês, a palusa, puro sangue árabe e quarto de milha. Apresentação clínica. As lesões mais comuns nos sarcóides equíneos, elas são vistas em peles finas e com área de pouco pelo, com face medial dos membros, cordílios, virilhas, face, pálpebras, orelhas, e a comissão labial, região cervical, abdominal, ventral e paragenital. Esses locais, muitas vezes, eles são expostos a esses traumas ou danos à pele. O sarcóide equino, ele apresenta seis tipos de reconhecimento, são 6 tipos reconhecidos no caso, que são 6 formas, na verdade, distintas, que são visivelmente diferenciadas histologicamente e são fáceis de reconhecer e são classificadas em o tipo oculto ou superficial, que é caracterizado por áreas circulares com alopecia e rugosa na pele. Usualmente ela contém um ou mais nódulos cutâneos de 2 a 5 milímetros de diâmetro ou área com pequenas mudanças na pele. Ela apresenta predilação nos locais como a pele ou ao redor da boca e os olhos, pescoço, face e parte medial dos membros, cordilha e virilha. Ela possui como diagnóstico diferencial a foliculite infecciosa e a alopecia areata.
Tem o tipo verrugoso também, como o próprio nome diz, indica uma verruga, ela tem aparência semelhante a uma verruga, com graus variáveis de descamação e dimensão, no caso, em áreas mais limitadas ou amplas do corpo. Ela apresenta assim como áreas de alopécia, com aspecto áspero, superfície levantada e irregular, afetando áreas mais externas e circundadas, como a pele mais espessa e pelos mais finos. Tem o tipo nodular, que é caracterizada por uma lesão facilmente reconhecida e fina, que é bem definida no tecido subcutâneo como nódulos esféricos de 5 a 20 milímetros de diâmetro. A quantidade é variável, podendo chegar a centenas e dividindo em dois subtipos. O subtipo A, que apresenta-se como lesões únicas ou agregadas a nódulos e massas subcutâneas esféricas, e já o subtipo B, que é representado por nódulos múltiplos com envolvimento cutâneo não aderido ao tecido subjacente, com a pele mais fina sobre os nódulos maiores, os quais podem ulcerar, os tornando tumores mais agressivos. Tem também o sarcóide fibroblástico, que possui uma aparência exofítica, fibrovascular, frequentemente lembrado um tecido de granulação. Ela divide-se em tipo 1, onde é pendiculado e estreito, e tipo 2, apresentando uma base ampla e invasiva. Ambos são tumores fixos, prependiculares externos e ulcerações exundados, que são encontrados com frequência. Ela tem a predileção por área, ela tem a preferência por áreas perioculares, virilhas e membros como a coroa dos cascos. Tem o sarcóide também do tipo maligno, que é uma forma mais agressiva e localmente invasiva, com uma infiltração linfática, que ela resulta em múltiplos cordões de massas tumoriais, que pode se estender pelas peles e os tecidos subcutâneos adjacentes. Os locais de eleição são áreas da mandíbula, face, cordilho, face medial da coxa, e não há um tratamento para esse tipo de maligno. E tem o tipo misto, que ela é relativamente mais comum e apresenta lesões que possuem características pertencentes a 2 ou mais tipos de tumores descritos. Relata sendo uma progressão ou transição de face entre o tipo verrugoso e oculto, e dos tipos medulares e fibroblásticos. Vários estudos demonstram a localização preferencial de determinadas formas de apresentações clínicas em regiões específicas do corpo. Assim, o sarcóide do tipo oculto ele ocorre mais frequente em região cervical, na face medial da coxa e região escapular. Já o sarcóide do tipo verrugoso, embora também acometa as regiões da cabeça e a cervical, é um tipo que predomina na axilas e na virilha. As localizações palpebrais e prepulciais, ou mesmo na região da virilha, ela pode mostrar a apresentação típica do sarcóide do tipo nodular. O sarcóide do tipo fibroblástico, além de comprometer a axila e virilha e os membros, a região periocular é observado naqueles locais traumatizados, provenientes de traumatizados, ou mesmo quando os traumas ocorrem em locais que já haviam sido presenciados sarcóides anteriormente. Já nas regiões da mandíbula e do cordilho predomina a forma mais agressiva da neoplasia, denominada sarcóide do tipo maligno. Etiologia. Embora as características clínicas patológicas do sarcóide equino estejam estabelecidas, a sua etiologia ainda não está esclarecida. Os dados
dados epidemiológicos do seu comportamento clínico sugerem uma possível origem infecciosa. Muitos estudos demonstraram que a associação com a infecção pelo vírus papilomavírus bovino e sua sustentabilidade genética do indivíduo são fatores importantes para o desenvolvimento do sarcóide equino. Apesar de ser espécie específica, o papilonamavírus, eles são agentes causadores de tumores de peles em equinos. O papilonamavírus, no caso 1 e o 2, eles são agentes causadores de tumores na pele em equinos, muámares, asinos e zebras também, sendo identificado na maioria das lesões de sarcóides equinos. O DNA viral também, ele tem sido encontrado na pele normal de equinos, o que sugere a existência de uma fase de latência no processo, assim como explicaria a alta taxa de recorrência após a execução da cirurgia. Bom, a produção da proteína transformante E5 do vírus tipo 1 e 2 do sarcóide equino parece contribuir para a persistência do vírus e para a patogênese da doença, por reduzir a expressão do complexo principal da histocompatibilidade classe 1, podendo ser um mecanismo, no caso, de evasão utilizado pelo vírus, que tem sido relatado como responsável pela progressão maligna associada a essa neoplasia, como o vírus, no caso, o papilonamavírus. Além disso, existe também uma forte associação entre os riscos do desenvolvimento do sarcóide com determinados alelos, sugerindo a predisposição genética ao desencadeamento do tipo do tumor. Já também é demonstrado que o genoma do 1, pode transformar o fibroblasto equino, fazendo com que se prolifere mais rápido e tenha longa sobrevivência e crescimento, independente do substrato, mostrando-se mais pronunciamento com as expressões dos genes E5, 6 e 7. Os estudos que foram realizados, eles tentam elucidar a participação da metaloproteinase da matriz na etiologia do sarcóide equino. Essas células de sarcóide, elas são invasivas, sendo uma invasão dependente da produção de MBPS, que são regularizadas pelo tipo 1 do vírus, e esses autores também eles relatam que há uma superexpressão ou aumento das atividades, que é proveniente da causa dessa invasão dessas células tumoriais para os tecidos circundantes. Bom, características histológicas. Tem sido descrito como um tumor frequente, bifásico, com componentes dérmicos e epidérmicos. A neoplasia do tecido fibroso com origem fibroblástica, ela não metático, com desenvolvimento frequente da epiderme, na qual a hiperplástica ela ainda é hiperkeratose, onde tem sido descrito como um tumor frequente, bifásico, como eu havia falado, com componentes dérmicos e epidérmicos, como eu havia falado. Ela também é caracterizada por tumores mesenquimais, com proliferação dérmica densa de fibroblastos, formando ninhos e fechos entrelaçados e assumindo várias direções. Já essas células neoplásicas, elas são fusiformes ou estreladas e áticas. As taxas de mitose são baixas
e a pouca vascularização. Diagnóstico. Bom, o diagnóstico de sarcóide equino é baseado no histórico de apresentação clínica e exames histopatológicos. A biópsia é realizada tanto para diferenciar o sarcóide equino de outras enfermidades, como também para determinar a escolha do tratamento. No caso, o diagnóstico do sarcóide equino só é confirmado com uma histologia. Caso não seja registrada a totalidade do tumor, a escolha de um bom lugar para a biópsia é extremamente importante para um correto diagnóstico. A incisão ela deve ser feita perpendicular à ederme e abranger a derme, de preferência nas regiões que mais centrais ou preservadas do tumor. O material retirado da periferia da lesão pode revelar apenas um tecido de granulação ou apenas a ederme. Já as técnicas modulares, elas podem ser utilizadas. O PRC tem sido desenvolvido, tem sido realizado para a detecção do DNA do vírus, do sarcóide, no caso, sendo que há relatos de positividade em 100% das amostras. Já o diagnóstico diferencial, ela varia de acordo com as várias formas morfológicas que o sarcóide pode assumir. Para o tipo verrugoso, podendo incluir papilomamatose e carcinomona, já de células escamosas, granuloma infeccioso, tecido de granulação exuberante, abronemenose, fibroma, fibrosarcoma, neurofibroma e neurofibrosarcoma. Já para a forma oculta, incluímos o diagnóstico diferencial de dermatocifitose, dermatofitolose, demodicose, foliculite estafilocócica e oncoceracose e alopécia areata. Já para o sarcóide nodular, os diferenciais são melamona, mastocicoma e granuloma eosinofílico. E o tipo malevolente tem como diferencial a linfangite. Exames complementares. Os exames complementares eles são de grande importância. Dentre eles está a histopatologia, que nesse exame ele pode se verificar a proliferação exuberante dos fibroblastos, das fibras colágenas e neurovascularização acentuada, característicos de tecido de granulação, além das alterações observadas nesse exame do animal. Por fim, o diagnóstico ele é muito importante para a confirmação das lesões que se assemelham a outras enfermidades. O tratamento. Existe uma grande variedade de tratamento, porém nenhuma terapia tem demonstrado ser universalmente eficaz na eliminação dos tumores. O tratamento dessa neoplasia ela tem sido um desafio em diversas apresentações clínicas e recorrências frequentes. Assim, deve fazer uma seleção cuidadosa para cada indivíduo e tipo de sarcóide, levando em consideração a localização, o número do tamanho dos tumores, o histórico do caso, o valor financeiro do animal também, o aproveitamento do proprietário para cumprir o esquema do tratamento. Existe uma grande variedade de tratamento disponível, porém nenhuma terapia tem demonstrado ser universalmente eficaz, como eu havia falado. Entre essas terapias inclui-se a negligência benigna, ligadura, remoção cirúrgica completa, crioterapia,
hipertemia por radiofrequência, injeção intralesional com cioplastina, uso de 5-fluorouracil, laser com dióxido de carbono, radioterapia, administração de AW4-LUDs, imunomodulação de BCG, imiquimod, vacina autolongas e aciclovir. A execução da cirurgia ela é recomendada, no caso, para a remoção completa do tumor. Ela pode apresentar recidivida no período de até 6 meses após o tratamento. Assim, para minimizar essa característica, ela deve ser feita uma cirurgia com margem de segurança de 0 a 1 centímetros de diâmetro, visto que relatados a presença de DNA do BPV nas margens das lesões é indicado nos casos de apresentação verrugosa, nodular e fibroblástica, principalmente quando forem pedunculados. O tratamento cirúrgico também é utilizado com a finalidade de aumentar a eficácia em casos mais graves, quando se utiliza a associação de cirurgia ou outras terapias, tais como crioterápica, composto citotóxico, injeção com cipastina e hipertemia por radiofrequência. Aqui é uma imagem mostrando como é que é feita a crioterapia. Ela é utilizada, ela é realizada através com nitrogênio líquido a menos 185 graus ou óxido nitroso a 80 graus e pode ser executada isoladamente ou depois de redução cirúrgica do tumor. Pode ocorrer despigmentação da pele e pelo, além de alopécia após o tratamento. Ela pode permanecer durante 6 meses ou mais. O princípio da crioterapia é para garantir o congelamento adequado, que inclui o congelamento e o descongelamento duplo ou triplo da lesão, com congelamento rápido e, no caso, descongelamento lento. O tecido deve ser congelado em menos de 25 graus, à margem de 0 a 5 centímetros, e deve ser permitida ao redor da periferia de cada tumor. É recomendada a utilização de criosondas para controlar a temperatura tecidual, já que entre os congelamentos a pele deve descongelar completamente antes da nova aplicação. Tratamentos repetidos podem ser necessários para as lesões mais recorrentes. Conclusão. O sarcóides em equino é proliferado por células neoplásicas com grande expansão, formados em tecidos de granulação exuberante, dependendo da microscopia. Esta patologia ela pode ser associada à exposição do agente viral, traumatismo cutâneo e predisposição genética, podendo apresentar várias formas macroscópicas, mucosa, fibroblásticas e mistas. Essas formas também podem ser confundidas com outros tipos de tumores. O local de maior ocorrência é na cabeça, membros e parte ventral do abdômen, podendo ocorrer também em todo o corpo. A cura do sarcóide ela pode ser através de cirurgia, radioterápica, crioterápica e outras técnicas. Ainda está sendo desenvolvidas outras técnicas. Apesar da etiologia e das formas do comportamento do sarcóide equino não estar ainda bem esclarecida, já existem protocolos de tratamento que pode levar a uma boa recuperação desse animal. O tratamento ele deve ser escolhido com os critérios clínicos, já que cada protocolo existe uma indicação diferente e eficaz, variável que depende do tipo de tumor, no caso da classificação do tumor, do tamanho e da sua localização.